alegria de tê-la conosco aqui. Amém? Irmãos, vamos todos ficar de pé, né? E vamos declarar o que é a Bíblia para nós. Por que eu gosto sempre de declarar isso, irmãos? Por que é importante? Veja só. Eu quero que vocês entendam, queridos, que esse momento não é um momento de mantra, reza, não é um momento para encher hora do culto, não. A gente precisa entender a importância do que nós vamos declarar, tá? É muito importante nós chamarmos a nossa mente a responsabilidade e o compromisso da verdade de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi escrita e preparada, e a gente que estuda a palavra, a gente fica muito impactado por ver, queridos, que esta Bíblia, esta palavra que você tem nas suas mãos hoje aí, ela levou 1400 anos para ser preparada, de Gênesis a Apocalipse. 40 autores, 40 homens escreveram esta palavra, que viveram em épocas diferentes, circunstâncias diferentes, períodos diferentes, costumes diferentes. Nesses escritores haviam reis, haviam profetas, estadistas, homens influentes, pessoas pobres, boiadeiros, servos, pescadores. E numa dinâmica, queridos, em que seria difícil de reunir e centralizar tanta coisa que aponta para Deus numa harmonia em um só livro. E eu fico maravilhado porque nenhum desses autores, nenhum deles, puderam ter a palavra totalizada, ou seja, puderam desfrutar. A igreja primitiva, ela teve parte disso tudo, e nós hoje, queridos, temos o grande privilégio de tê-la na íntegra. Você tem o grande privilégio de ter em suas mãos, segurando aí, a palavra de Deus. O que Deus levou 1400 anos para preparar para quem? Para a igreja nesse tempo. Sabe para quê, queridos? Para nos preparar para o grande advento que há de acontecer, que é a volta do Senhor Jesus. Depois da primeira vinda do Senhor Jesus, a encarnação de Cristo, a sua vida, morte, ressurreição. Agora para nós, queridos, nesse tempo que estamos vivendo agora, o fato mais impactante será a volta do Senhor Jesus. Será o arrebatamento da igreja, e 7 anos depois, o Senhor virá e pisará novamente no Monte das Oliveiras, como Ele mesmo profetizou, como Ele mesmo disse. E Ele vai instalar na terra o milênio, 1000 anos o Senhor Jesus reinando na terra. Que isso, pastor? Que coisa doida. É muito doido. Porque as coisas para o homem carnal é loucura, mas para o homem espiritual é sabedoria e palavra de Deus. Então, queridos, a gente precisa estudar a Bíblia, precisa conhecer a palavra. E nós estamos às terças-feiras estudando aqui sobre salvação, tem sido uma bênção. Nós temos tido pessoas tão especiais conosco aqui, tem sido muito bom mesmo, tem sido edificante. E eu quero convidar você, igreja, para que você se esforce, esteja conosco aqui às terças-feiras, a partir das 7 horas da noite, para nós estudarmos a palavra de Deus, para você fazer perguntas. É um momento em que você pode fazer pergunta, é um momento que você pode tirar suas dúvidas. O estudo é com esse propósito. Aqui agora eu vou pregar um texto que eu separei, eu vou pregar, ninguém vai poder, pastor, quem for Aristarco? Entendeu? Você não tem como fazer pergunta, porque eu não posso dar essas respostas aqui agora. Mas no estudo, aquilo que nós estamos falando, você tem a oportunidade de chegar, perguntar, tirar suas dúvidas, querer entender alguma coisa que de repente possa ser dito e você não compreendeu. O momento é para isso, para que você saia daqui edificado na palavra, a sua vida seja abençoada. Amém? Vamos declarar o que a Bíblia é para nós? Amém? Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus.
ansiosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Sempre viva a semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, ó Pai, agradecer pela esta palavra. Esta palavra que foi preparada por Ti com tanto carinho, com tanto cuidado, para exatamente esse tempo em que nós estamos vivendo, para preparar uma igreja amada, uma igreja limpa, uma igreja pura, uma igreja adornada, uma noiva em que o Senhor Jesus virá com prazer, com alegria vir buscar, para se encontrar, para que na núpcia, Senhor Deus, possamos estar festejando com o nosso noivo, que é o Senhor Jesus. Ó Deus querido, prepara-nos sim, ó Deus, prepara as nossas vidas, ó Deus, no entendimento e na compreensão das verdades espirituais. Não queremos, Senhor Deus, simplesmente ser crentes nominais, não queremos ser somente crentes frequentadores de culto, não queremos somente ser crentes, ó Deus, legalistas ou ritualistas, ó Deus, nós queremos viver a Tua palavra, queremos, ó Deus, estar praticando as Tuas verdades, queremos desfrutar de todas as promessas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, queremos, ó Deus, nos apropriar do poder que há no Espírito Santo, para, Senhor Deus, nos potencializar na obra que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós, Senhor. Queremos que através das nossas vidas, outros venham ao Teu conhecimento, através das nossas vidas, outros sejam curados, através das nossas vidas, outros sejam salvos, Senhor Deus, e sejam libertos. Ó Deus, se nós vivemos a Tua palavra, o Senhor irá se expressar através de nós, assim como o Senhor Jesus, que foi o verbo que se tornou carne, e que habitou entre nós, e que expressou o Teu amor, assim, Senhor, nós também, ó Deus, agora em nós, habitando o Teu Santo Espírito, o Espírito de Cristo, nós queremos estar levando a revelação do Teu grande amor, a todo aquele que se voltar para Ti. Assim, Senhor, abençoa as nossas vidas essa noite, cada vida, cada lar, que receba dessa porção, dessa unção, que o Senhor tem preparado para nós hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ler o texto ainda de pé, queridos, que está lá em Atos 20, nós vamos falar sobre Aristarco. Quem foi esse homem? Nós vamos ver aí uma passagem que fala, existem algumas passagens que falam desse homem, 3 passagens apenas. É um homem que foi muito pouco mencionado, mas foi um homem de muita influência, de muita ajuda, de muita cooperação da primeira igreja. E diz assim: passando o tumulto, isso aqui relata, queridos, essa parte vai relatar aquele tumulto que houve em Éfeso, quando aqueles homens que fabricavam ourives, que fabricavam estátuas de Diana, dos Efésios, se revoltaram, porque Paulo estava pregando na cidade e muitas pessoas estavam se convertendo a Cristo e largando a idolatria, abandonando a idolatria. E aí, com isso, as pessoas, à medida que aceitavam o Cristo e abandonavam a idolatria, paravam de comprar as estatuetas, as imagens de Diana. E isso veio trazer um prejuízo econômico para aqueles ourives. Isso criou um grande tumulto lá na cidade de Éfeso. Nós vamos ver uma parte disso aí e da participação de Aristarco. Passando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para a Macedônia. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou, em seguida desceu à Grécia, onde ficou por 3 meses. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida e decidiu voltar para a Macedônia. Alguns homens viajavam com ele: Sópatro, filho de Piros, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, né? Segundo é o nome, tá bom, queridos?
Gaio de Derbe, Timóteo e Tíquico, e Tífomo, da província da Ásia. Eles foram adiante e esperaram por nós em Troade. Terminada a festa dos pães, sem fermento, embarcamos no navio em Filipos e 5 dias depois nos reencontramos em Troade, onde ficamos uma semana. Amém? Até aí. Pode assentar, queridos. Nós podemos observar, queridos, que sempre haviam pessoas, homens, que caminhavam, que andavam com Paulo, o apóstolo Paulo. E para nós entendermos bem o contexto do que nós vamos falar, naquele tempo, queridos, havia um desafio muito grande para o cristianismo, para os discípulos de Jesus, tanto em Jerusalém, tanto ali em Canaã, tanto na cidade ali, né, onde era a Palestina, como no mundo grego-romano. Por quê, queridos? Porque nós observamos que da parte dos judeus, existia a resistência do judeu em não aceitar Jesus como Filho de Deus. Então, os judeus, eles esperavam o Messias, mas na visão judaica, esse Messias deveria vir como um general, um libertador, como Moisés, não é isso? Como Josué, um homem de guerra, um homem que iria aproximar, juntar o grande exército de Jerusalém e se levantar contra o império domínio romano. Iria colocar o povo em liberdade. Só que não foi com esse propósito que Jesus veio. Veio trazer libertação, mas não de algo bélico, de algo físico, mas de algo espiritual. E isso, o cristianismo encontrou muita resistência por parte dos judeus, embora muitos judeus estavam se convertendo logo após, né, da morte e da ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus. Mas o Senhor Jesus, um pouco antes de subir aos céus, ele deu uma ordem, ele deu uma direção, uma ordem mesmo. Ele disse para aqueles que estavam com ele no monte, que estavam reunidos ali, quase 500 pessoas ali no Monte das Oliveiras, ele falou assim: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, vão aguardar, esperar, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. E assim, com isso, vocês vão se tornar minhas testemunhas, vocês vão ser audaciosos, vocês vão falar de mim sem medo, porque aqueles discípulos estavam um pouco temerosos devido às circunstâncias que estavam, né, acontecendo e o grande afronto que estava havendo por parte dos judeus, dos fariseus, em relação àquele povo que estava seguindo a Jesus. E assim eles fizeram, eles ficaram lá em Jerusalém, foram orando, dia após dia se reuniram, né? Não sei, eu acredito que sim, estavam se reunindo provavelmente na casa de Marcos, né, o evangelista, João Marcos, que nós conhecemos, que era primo de Barnabé, e que também ele tinha uma condição financeira, né, elevada, boa, e acredito que, porque eram poucas as casas, queridos, que haviam herado, né, com resistência, para poder ter e abrigar 120 pessoas, que era o número das pessoas que receberam o poder ali naquela manhã de Pentecostes. Então, isso mostra que era uma casa muito bem estruturada. E as casas normalmente eram casas simples, casas, né, eram casas humildes. E pela casa, nessa casa que eles estavam, né, que era o cenáculo. O cenáculo era a parte de cima, é como se fosse a cobertura, né? Hoje nós temos uma parte de cima, quem pode se dispor da laje, botar um telhado e ter uma cobertura em cima, não é isso? Então era mais ou menos, o cenáculo era mais ou menos assim, era um cômodo grande, amplo, e onde abrigava para reuniões, essas coisas assim. E eles ficavam ali se reunindo, até que um determinado dia, numa manhã, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam uma unção, eles receberam um derramar
de ousadia. Eles já tinham o Espírito Santo de Deus, porque Jesus, dias antes, já havia soprado sobre eles, se encontrado com eles todos no lugar, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Então eles já tinham o Espírito Santo de Deus. Mas agora eles precisavam de um revestimento, eles precisavam agora de uma total liberdade do Espírito Santo agindo na vida deles, para que eles pudessem estarem convictos daquilo que eles estavam envolvidos e serem audaciosos para falar acerca do reino de Deus. E assim aconteceu, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e desceram imediatamente. Eles não puderam ficar dentro de quatro paredes, eles desceram o lugar onde eles estavam e se misturavam às pessoas que estavam em Jerusalém. E essa época era a época de Pentecostes. O que era Pentecostes? Eram 50 dias de festa das primeiras colheitas do trigo e da cevada. Então, era o início das colheitas, e por esse tempo, tanto eles precisavam de pessoas que vinham de longe para ajudar na colheita, como também Deus havia pedido que eles entregassem os primeiros frutos da terra. Então, aqueles primeiros feixes, aqueles primeiros grãos que eles colhiam, eles faziam uma grande festa e apresentavam essa festa, e essa festa era no templo. Isso se chamava festa de Pentecostes, porque eram 50 dias de festa, pessoas colhendo, trazendo para o templo, fazendo aquela festa maravilhosa. E aí, por isso que nós entendemos o nome de Pentecostes, que tem a ver com poder, mas tem a ver principalmente, queridos, com o quê? Com salvação. Gente salva. Palavra de Deus sendo pregada, palavra de Deus sendo anunciada, o poder de Deus, o Evangelho entrando na vida das pessoas, libertando, transformando, curando. Esse é o significado real de Pentecostes. Hoje, infelizmente, não quero entrar no mérito, mas a visão de Pentecostes está muito distorcido, querido, da realidade, muito distorcido. Dentro da nossa igreja está muito distorcido. Pentecostes quer dizer o quê? Festa das colheitas. Então a gente pode entender que Pentecostes é o quê? Salvação de vidas, pregação do Evangelho, falar, testemunhar, anunciar as verdades do reino de Deus. E assim as pessoas serem impactadas, as pessoas desejarem esse Cristo, desejarem o reino de Deus, desejarem também se envolver com esse amor de Deus. E era um tempo também de muitos desafios. Por quê? Porque como o cristianismo estava sendo perseguido pelos fariseus, que naquele nome não era cristianismo, eles eram conhecidos como os do caminho, né? Um nome interessante, os do caminho. Quando quiseram se referir aos discípulos de Jesus, falaram assim, aqueles que seguem o caminho, porque Jesus havia se titulado que ele era o caminho que levava a Deus. Então, já os do caminho. E aí, queridos, eles já recebiam uma grande, hostilidade da parte dos nobres, dos magistrados judeus, e eram perseguidos. Logo depois, queridos, né, dessa perseguição, que deu-se mais ou menos 7, 12 anos depois desse movimento pentecostal, né, desse avivamento. Por quê? Porque eles não atentaram para o que o Senhor Jesus havia dito. Ele disse que ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então Deus estava dando uma ordem em que esse evangelho deveria ser pregado em Jerusalém, Samaria. Por que Samaria? Porque era aqueles que, ainda que não eram reconhecidos como judeus, eram samaritanos, mas também estavam ali e faziam parte daquele território da Terra Santa. Judéia, que envolvia todo esse aglomerado de pessoas, e até os confins da terra. E aí os judeus, os nossos irmãos, os irmãos primitivos, simplesmente eles ficaram somente dentro de Jerusalém. Eles ficaram ali em Samaria. A gente vê Filipe indo lá para Samaria, pregando o evangelho, né, ganhando pessoas. Depois foi Pedro para lá, para conferir, juntamente com João, e foi uma coisa muito impactante. Então, mas eles ficaram só ali, queridos. E aí, o que aconteceu? Como eles não estavam atentando, estavam muito felizes com aquilo, com os resultados,
mas eles haviam esquecido da ordenança de levar para os confins. O próprio Deus, queridos, o próprio Deus permitiu uma perseguição na igreja. Quando levantou Paulo com grande fúria contra a igreja, para que Paulo perseguisse os cristãos. E Paulo, ele foi muito ruim, por zelo, por não entender, por não compreender, por achar que o que ele estava fazendo era o certo. Paulo, ele matou cristãos. Paulo, ele desfez famílias. Paulo, ele enviou pessoas para o cárcere. E ele estava naquele empenho, queridos, ele estava naquele empenho de acabar com aquele povo, com aquelas pessoas, que seguidores de Jesus. Ele estava tão tomado por aquele zelo, que ele ainda foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para que ele fosse a Damasco. Olha, Damasco era fora da legislação judaica. Damasco era a capital da Síria. Mas haviam cristãos que já estavam lá, já falando, pregando, e ele pediu carta para ir lá, para pegar e capturar esses cristãos, e trazerem capturados para serem presos e mortos em Jerusalém. Olha que coisa, queridos. E no caminho, como a gente sabe, né, aqueles que já estudaram, já leram sobre isso, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E eu me lembro, queridos, quando eu ouvi essa história pela primeira vez na minha vida, uma EBF, eu fiquei muito impactado. Porque eu não conhecia nada da Bíblia, eu estava aprendendo, eu estava sedento, eu estava com uma sede tão grande de conhecer a palavra, que a professora contava as histórias na EBF, eu ficava atento. Os outros meninos ficavam brincando, naquele tempo não tinha tablet não, mas ficava aquelas brincadeiras, aquele negocinho de desenho, né? Às vezes botava uma taxinha, um parafuso para o outro chegar, sentar, né? Não tinha essas bobeiras ainda, né? O cara sentava, espetava, aí, aquelas coisas bobas de adolescente, de junior. Mas eu estava ali, queridos, compenetrado, estava ali ouvindo. Então, a professora, eu me lembro que ela falou assim, olha, e quando Paulo caiu, ele disse assim, Senhor, quem és? Isso porque Paulo estava reconhecendo que aquele que estava se manifestando a ele com aquela luz forte, era Deus. Era Deus. Porque ele conhecia as histórias do passado. E a voz disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali naquele momento, Paulo entendeu que aquilo que ele estava fazendo, ele estava sendo resistente a Deus, à obra de Deus. E ali naquele momento, Paulo se converteu. Ele entendeu que o que ele estava fazendo por zelo, era por ignorância, ainda que ele estava causando muito mal à igreja, mas ele estava fazendo por zelo, achando que era certo, achando que era correto. Queridos, quantas vezes na nossa vida, nós estamos fazendo coisas que achamos que é certo, achamos e temos a certeza e a convicção que o que estamos praticando é o correto, quando na realidade não é. Por isso que eu digo, amados, que se um crente ele quer andar, ou quiser ter a sua vida que agrade a Deus, ele precisa ler Bíblia, ele precisa estudar a palavra. Não existe crente sobre a face da terra que vai ter uma vida que agrada a Deus se não ler a Bíblia. Se crente quer agradar a Deus, tem que ler a Bíblia. Naquele momento, Paulo teve a revelação de Deus, que o que ele estava fazendo era errado. A Bíblia estava em formação, né? Ninguém ainda havia se manifestado. Marcos não havia falado que estava escrevendo o Evangelho, nem Mateus, ainda não havia se manifestado nada dessas escrituras. Estava sendo feita, construída, né, as escrituras, ou seja, o Novo Testamento. E Paulo, ele foi para Damasco, ficou em Damasco. Depois ali Deus levantou um homem, Ananias, que foi lá, conversou com ele, pregou, falou, orou por ele. E a cegueira, porque Paulo ficou 3 dias cego, ele voltou a enxergar e a partir daquele momento Paulo começou a pregar o Evangelho.
Bom, para a gente encurtar um pouco essa introdução, o que aconteceu com isso? Paulo, ele começou a pregar o evangelho no meio de Jerusalém, não foi bem aceito, né? As pessoas quiseram matar Paulo, já começaram a intencionar matar Paulo. Pô, o cara está perseguindo. Agora o cara se volta contra ele, se volta a favor deles, não, vamos acabar com esse camarada, que ele é muito influente. E Paulo foi embora para Tarso, e naquele movimento todo que estava acontecendo, queridos, aquela perseguição toda que estava havendo, muitos crentes foram para a Antioquia da Síria, que eram, né, uma província também, né, para cima da Síria, acima de Damasco, e que muitos cristãos estavam pregando o evangelho lá em Antioquia, e estava vendo um mover de Deus tão poderoso, porque os crentes, ou seja, aqueles judeus convertidos que estavam ali em Antioquia, pregavam com ousadia, dando testemunho acerca da maravilhosa obra de Deus, e daquilo que Deus havia feito nas suas próprias vidas, e pessoas estavam se convertendo, porque haviam pessoas sedentas, haviam pessoas querendo conhecer a verdade, haviam pessoas querendo saber, conhecer o mundo espiritual e saber a direção das suas vidas. Assim como hoje, amados, nós encontramos um grande número de pessoas que estão sedentas pela verdade. Muitas pessoas têm consciência da sua alma, do mundo espiritual, e muitas vezes quando param para pensar, para onde eu vou quando eu morrer? Qual será o meu futuro celestial? Será que realmente eu vou ser aceito por Deus? Será que a minha alma vai para o céu, vai para o inferno? O que vai ser da minha alma? Qual destino terá a minha alma? Porque a alma é eterna. A alma não morre. E existe hoje no nosso meio, queridos, um grande número de pessoas que estão sedentas. É só você abrir a sua boca, meu amado. É só você começar a contar as experiências que você tem com Deus. Não, pastor, mas eu não tenho nenhuma experiência. Então, meu querido, começa a procurar ter experiência com Deus. É inadmissível um crente que não tem experiência com Deus. Você pode contar qualquer coisa, até que você levou um tropeção e não xingou. Bom, já conta como experiência. Se você é daquele tipo que falava 10 palavras, 9 era palavrão, e se você levou um tropeção que arrancou a tua unha do pé, e você, em vez de soltar aquele baita palavrão, você diz, glória a Deus, já é motivo de você glorificar, já é motivo de você contar de bênção, porque é uma mudança. A gente sabe disso, né? Não vou perguntar quem que falava palavrão, que fica antiético. Mas quem sabe, quem foi do passado que falava muito palavrão, sabe quanto é difícil. Fala 10 palavras, 8, 9 é palavrão. Então, queridos, é muito importante nós darmos o nosso testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor, seja no nosso trabalho, seja na nossa vizinhança, seja no nosso círculo de amizade, seja no meio da nossa parentela. É muito importante, queridos, nós falarmos, nós testemunharmos. É muito importante. Pastor, mas eu vou ser debochado. Querido, dane-se. Fazer aqui no pastor Cláudio Duarte, dane-se. Entende, queridos? Quem está debochando de você, não esquenta a cabeça não. Deixa para lá. Só porque está debochando, queridos, isso é muito pouco. Se nós vermos um pouco o que os nossos irmãos passaram e sofreram no passado, a gente se envergonha se a gente se cala por causa de simples expressões opostas àquilo que nós falamos e cremos acerca de Jesus. Eu tenho alegria, eu tenho prazer de saberem que eu sou um cristão. Primeiro, porque eu não dou testemunho, procuro zelar com a minha imagem para que eu não tenha que me arrepender ou me envergonhar de nada. Quando me converti, que eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Quando me converti, eu estava tão inflamado, tão feliz, tão alegre, queridos, que eu tinha prazer de andar na rua com a Bíblia, e era aqui assim, ó. Eu andava aqui, ó. Eu não ficava andando com a Bíblia. Nós tínhamos uns garotos, um adolescente lá, que andavam com aqueles Novo Testamento Gideão, já viu? Aqueles pequenininho, né? Era um cinza, vocês nem sabem, nem conhecem, não é nem o tempo de vocês, era um cinza pequenininho assim, o pessoal enfiava no bolso. E ia para a igreja todo, né? Com aquilo no bolso, chegava, tirava lá. Eu não, queridos, eu tinha prazer de andar com a Bíblia, assim, ó, assim ainda, não era nem, é assim, ó. E aí, queridos, eu passava numa rua, em que os meninos jogando bola, os meninos da minha idade lá, dos seus 10, 12, 13, 14, 15 anos,
na época, né, 73, o evangelho ainda era um pouquinho assim, mal que vi, né, não era bem visto, né, não tinha um certo preconceito ainda. E o pessoal, que era aquela garotada, mas era muito, porque no Rio de Janeiro assim, quando eles iam de jogar bola numa rua, queridos, era muito garotada, eram uns 20, 30 jogando bola, aquela coisa, e tudo caçoando de mim, ô crente, ô aleluia, ô Bíblia, e andava, parava o jogo, ficava andando do meu lado, mexendo comigo, implicando comigo, né, chamando de crente, aleluia, não sei se é por causa da Bíblia mesmo, ou se é por causa da minha camisa listada, da minha calça xadrez que eu andava, misturava tudo, camisa listada e calça xadrez, rapaz, mas seja o que for, eles zombavam, e quando não, que eles davam uma bolada, eles pegavam assim, olha, eu passando lá no cantinho, né, eles miravam assim a bola e davam um bicão e a bola batia em mim. Eu tinha outro caminho, né? Eu tinha um outro caminho. Eu podia passar pela Monsenhor Félix, que é a rua principal, que não tinha problema. Mas eu fazia questão de passar sempre naquela rua quando eles estavam jogando bola. Naquele horário. Fazia questão, queridos, fazia questão. Porque o meu desejo de expressar que eu era um crente, que eu era uma pessoa salva, que eu amava Jesus, estava inflamado dentro de mim. Eu tinha 12 anos na época, queridos. 12 anos. Eu entendi o grande amor de Deus pela minha vida. E eu não me envergonhava do Evangelho. Eu tinha prazer de sair de na igreja, nos evangelismos, pegar o folheto, ir lá, entregar o folheto, às vezes a pessoa olhava, era assim mesmo, a coisa era um pouco hostil, olhar para a tua cara, pegava o folheto assim, amassava assim, jogava no chão, pegava outro, era desse jeito, as pessoas tinham uma certa hostilidade com o crente, né, tinha uma certa hostilidade com o crente, e que a gente se via um pouco que, né, meio que descartado. Hoje não, hoje a coisa está mais light, né? Hoje se tornou até um estilo de vida, hoje tem artistas, crentes aí, né? Então, mas aquele tempo era uma coisa muito, muito forte, mas eu não tinha vergonha, queridos, do Evangelho, eu tinha alegria de ser visto como cristão, sempre tive essa alegria, sempre queimou no meu coração esse desejo de mostrar, né, a transformação que Cristo pode fazer nas vidas. E aí, queridos, esse evangelho chega até os gentios, aqueles que não são cristãos, aqueles que não são judeus. E diante de todos os problemas que também Paulo enfrentou, as perseguições, Paulo passou por muita coisa, ele fala no livro de Atos, bem lá na frente, não me lembro agora bem o capítulo, e ele conta as perseguições, as lutas, os naufrágios, o apedrejamento, né? Ele se viu quase morto. Por quê, queridos? Era resistência ao Evangelho. Era uma grande resistência ao Evangelho. Mas pessoas verdadeiramente haviam se rendido a Jesus. Haviam pessoas que verdadeiramente se converteram, que entenderam o amor de Deus. Sobre qualquer circunstância diversas, elas receberam Jesus na vida delas. Elas creram na promessa, elas confiaram, porque o que mais se pregava no primeiro, no segundo e no terceiro século era a ressurreição de Jesus. Durante muitos anos foi falado afinco, com muita força, muita ênfase acerca da ressurreição, porque isso era um fato que ninguém jamais na história da humanidade havia conseguido ressuscitar sozinho do túmulo. Havia relatos de pessoas no passado que alguém foi lá, orou, a gente vê Eliseu orando e ressuscitando o filho da viúva, nós vemos Elias orando e ressuscitando, né? Nós vemos outros casos acontecendo que pessoas orou, né, e pessoas ressuscitaram. Havia um grupo, né, fugindo dos ataques dos filisteus, né, um soldado foi ferido, e eles pegaram o corpo dele e jogaram numa cova, e essa cova era a cova de Eliseu, onde estavam os ossos de Eliseu. O soldado, só de bater na cova com os ossos de Eliseu, ele reviveu. Olha que coisa fantástica, que poder maravilhoso. Mas nunca ninguém voltou à vida
por si mesmo, por vencer a morte. Aquele homem que desceu, que tocou nos ossos de Eliseu, reviveu, ele morreu. Teve um dia que ele morreu mesmo, não teve mais jeito. Mas Jesus, queridos, foi o único ser humano que ressuscitou e está vivo. Ele está vivo, queridos. A Bíblia fala, e eu acredito no que a Bíblia diz, que ele está vivo, ressurreto, com seu corpo carnal, e vive na glória, e aguarda, esperando o momento de encontrar conosco, com a igreja, com aqueles que está santificando, com aqueles que ele está preparando, com aqueles que têm entendido, que têm amado, que têm recebido esse amor, aqueles que vão se reunir e que inevitavelmente vão morrer um dia. Todos nós vamos morrer um dia, a não ser se alguém aqui, se for nossa geração, passar pelo arrebatamento, mas fora isso, todos nós vamos morrer, vamos descer à sepultura, não tem jeito. Mas mesmo, queridos, se passarmos pela morte, como a Bíblia nos fala, nós vamos ressuscitar pelo poder de Deus. E houve pessoas, como até hoje, que creem nisso, que creem nessa verdade, que confiam nessa verdade. Isso é algo de fé, é algo sobrenatural, queridos. É algo de ousadia, porque somente o Espírito Santo pode nos dar ousadia suficiente para acreditarmos nas promessas de Deus. E aí, queridos, uma dessas pessoas foi Aristarco. Aristarco foi um homem, uma pessoa, provavelmente natural de Tessalônica, e a cidade de Tessalônica era uma cidade de muita influência, de muita importância no mundo grego-romano. Se a gente pudesse fazer uma comparação grotesca, a gente poderia dizer que, como se fosse os dias de hoje, Tessalônica seria como Belo Horizonte, por exemplo, né? Era uma das principais cidades daquele mundo romano naquele tempo. Então nós podemos entender que Aristarco era uma pessoa que possivelmente era uma pessoa de influência, que estava vivendo bem, estava vivendo cercado por um certo conforto, porque naquele tempo, as grandes cidades, elas ofereciam garantia, sustentabilidade, segurança financeira, vamos dizer, segurança social. Então, estar numa cidade, uma grande cidade como Tessalônica, você estava bem, você estava protegido, você não ia passar fome, você não ia ter perigo, você não teria, porque era uma cidade de grande influência, uma cidade que estava sobre, né, uma jurisdição romana, porém tinha grande influência grega, e isso era muito respeitado pelos romanos, e tinha muito apoio de Roma. Então era uma cidade de nobres, de conhecedores. Então Aristarco era uma pessoa de posicionamento, era uma pessoa segura, uma pessoa que estava dentro da sua zona de conforto. Mas possivelmente, não sabemos, nós não temos relato bíblico para afirmar onde e quando Aristarco recebeu o Evangelho e se converteu. Bem provável por Paulo mesmo. Talvez em Tessalônica. E aí, com isso, queridos, esse homem, Aristarco, ele se converteu, e nós podemos ver porque muito pouco se fala dele. Nós temos apenas aqui o livro de Atos, nós vemos aqui o livro de Atos, Atos 19, Atos 20, Atos 27, as cartas de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, e Filemão, né, que é uma carta curtinha, que é mencionado sobre Aristarco. E sempre Aristarco é visto por Paulo como um companheiro, como uma pessoa presente. E eu separei algumas coisas aqui de Aristarco muito interessantes. Eu disse, primeiramente, sair da sua zona de conforto. Ele era um judeu, e provavelmente um homem circuncidado, um judeu que aceitou o Senhor Jesus, e andava com Paulo. Isso mostra que ele quebrou paradigmas na sua vida, ele quebrou tradicionalismo na sua vida, quando ele entendeu o amor de Deus pela vida dele. Ele foi tocado
assim como todos nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, que deseja fazer uma obra na nossa vida. Todos nós, queridos, a Bíblia diz, João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos nós, ao ouvirmos, a termos um contato com a palavra, com a verdade de Deus, somos tocados pelo Espírito Santo. O que você vai fazer? O que você vai fazer, qual será a sua tomada de decisão, qual será a sua escolha em relação a isso que você está ouvindo, está sendo tocado, é com você. Não é responsabilidade minha, de ninguém que fale, ou do próprio Deus. A palavra está sendo pregada, as verdades espirituais estão sendo reveladas. O que você vai fazer quando você recebe esse toque e diz assim, é verdade, mas eu vou esperar um pouquinho mais, eu vou deixar para a próxima vez. Não, ainda não tenho não, porque eu estou vivendo essa situação, eu tenho que primeiro resolver essa situação. Não, eu tenho esse vício, eu primeiro vou parar esse vício, para que depois então eu possa seguir Jesus. As pessoas querem apresentar desculpas ao chamado, porque você acha que o Espírito Santo está enganado? Será que as pessoas pensam que o Espírito Santo não conhece a sua vida? Não está conhecendo em que você está se metendo e está envolvido? Para te chamar, não, desculpe, não era para te chamar agora, então vai resolver a sua vida, depois você me vem, não. Jesus mesmo diz, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lançai sobre mim os vossos fardos, e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração. Queridos, quando Jesus nos chama, quando o Espírito Santo nos convida, Ele sabe quem somos, Ele sabe da nossa história de vida, Ele sabe no que nós estamos envolvidos, Ele sabe os pecados que estão presentes na nossa vida, mas Ele te chama a si mesmo, porque Ele te ama. E Ele quer receber da sua parte, da nossa parte, a legalidade, a autoridade, para que Ele, o Espírito Santo de Deus, trabalhe em nossa vida. Isso se chama livre-arbítrio. É o direito de escolha. Eu posso dizer, não, Espírito Santo, obrigado, é um convite maravilhoso, mas eu vou deixar para a próxima. Na próxima, estou juntinho na próxima. Só, queridos, você não é dono, como o Senhor mesmo Jesus disse, você não é dono de uma hora sequer da sua vida. Você está presente e pode tomar decisões agora, hoje. Amanhã, segunda-feira, você não pode garantir nada. Não pode garantir nada. Há pouco tempo, nós tivemos uma notícia que nos impactou muito, de uma moça que estava até envolvida na dança da Paixão de Cristo, e alguém, acho que foi a própria, não foi quem foi que me falou, gente? Quem foi que me falou? Foi a Mônica do Louvor? Cadê? Está aí a Mônica do Louvor? Está aqui. Foi você que falou comigo, que encontrou com ela? Isso, na sexta-feira, ela morreu no sábado, não foi isso? E perguntou se estava bem, ela falou que estava tudo bem, coisa e tal. Isso na sexta-feira à noite. No sábado ela fazia aniversário. Isso. No sábado ela fazia aniversário, ela morreu no dia que ela nasceu. Olha só que coisa interessante. Bem, tudo bem, fazendo planos, não sabia que no dia seguinte, antes de 24 horas, ela estaria morta. Morreu, foi para o Senhor, está em paz, está na glória, amém, glória a Deus. Mas eu quero dizer com isso que nós não somos detentores, nós não conseguimos dominar ou ter domínio sobre uma hora sequer na nossa vida. O Senhor Jesus mesmo falou lá em Mateus 6. Quem é que pode? Eu posso afirmar que daqui a uma hora, são 19h34, 8h30 da noite eu vou estar vivo em casa, jantando, brincando. Não posso, queridos. Posso dar um piripapo, tombar aqui, já era. Tchau, pastor Zé Carlos.
Eu tenho consciência disso, queridos. Por isso que eu vivo a minha vida como se hoje fosse o último dia sobre essa terra. Porque quando eu for chamado, eu quero ter certeza que eu vou subir. Eu tenho certeza que os meus atos, o meu comportamento, as minhas atitudes, os meus pensamentos vão estar alinhados com a vontade de Deus. O meu viver é um viver que agrada a Deus, que todos os dias eu possa agradar a Deus, que todos os dias eu possa estar rompendo. E isso, queridos, muitas vezes não se refere a viver uma vida santa. Não, não é isso. Se hoje eu penso algo errado, se hoje eu tenho uma atitude errada, mas se eu me arrependo, se eu confesso o meu pecado ao Senhor, eu me arrependo e assumo o compromisso de não mais praticar, já estou restaurado, já posso morrer. Eu serei recebido pelo Senhor. Porque essa é a vontade do nosso Deus. E isso é muito importante, querido, nós compreendermos. Aristarco entendeu isso. Ele largou mão da sua zona de conforto em Tessalônica. Foi seguir Paulo. Ele estava nesse tumulto aí, como a gente sabe. Ele estava nesse tumulto quando pegaram Paulo e Silas e me levaram para a cadeia. Ele quase que entra também na situação. Estava arriscando a sua vida. Outra coisa que eu puxei aqui, ele era uma pessoa perseverante. Porque mesmo vendo todas as circunstâncias envolvendo Paulo, mesmo vendo essa situação de Paulo estar lá preso, junto com Silas, eles ficaram orando, eles não desistiram, muito diferente de Demas. Demas foi também um seguidor de Paulo, mas num determinado momento, ele viu a circunstância, a seriedade, a ofensiva do mundo em relação ao Evangelho. Demas simplesmente deu as costas, virou e se voltou para o mundo. E Paulo fala acerca dele. O que está acontecendo hoje, queridos? Quantos crentes estão dando costas para o Evangelho? Estão se voltando para o mundo, estão permitindo que a influência do mundo seja maior sobre a sua vida do que a influência da verdade da palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma geração de uma igreja, de crentes, que não estão atentando, não estão preocupadas em conhecer a verdade. Estão mais se envolvendo com séries de Netflix, estão mais preocupados de filmes que estão sendo lançados na bilheteria, estão mais preocupados com outras coisas do que a verdade. Eu não estou dizendo que você é proibido de ser série, de você ver filme, porque eu vejo filme, eu vejo série, né? Não é um problema, eu seleciono, claro, não é qualquer coisa, né? Eu não deixo porcaria entrar no meu ouvido, não. O ouvido não é pinico, então não deixo porcaria entrar no meu ouvido, não. Mas eu vejo. Isso é pecado? Não, não é pecado. Não é pecado. O perigo está quando isso assume, eu tiro o lugar da palavra na minha vida. O perigo está quando isso tira o cuidado meu de orar, de buscar a Deus, da prioridade que eu tenho que ter com Deus. E a gente tem observado hoje, queridos, que os veículos de entretenimento estão muito fortes. Eu vou falar uma coisa aqui, que você pode achar que é um absurdo. Pastor, isso é um absurdo que o senhor está falando. Mas eu sei do que eu estou falando. As grandes forças, as grandes influências, os grandes canais da mídia, a vastidão de entretenimento que nós estamos vendo hoje, queridos, o diabo está organizando, elaborando tudo isso, não é para as pessoas do mundo não, porque as pessoas do mundo já estão na mão dele, é para a igreja. O diabo sabe muito bem o poder que a igreja tem nas mãos. Aquele poder que foi dado lá em Pentecostes, naquela manhã, aquele dia, que está sobre a minha vida e sobre a sua vida, e o diabo sabe o poder que nós carregamos, a autoridade no nome de Jesus que nós temos. As portas do inferno não podem resistir à igreja de Cristo. Agora com esse negócio, com essa canção que teve aí na Marcha para Jesus, gente, eu já até decorei aquela música do, como é que é o nome dele?
aquele que canta, a igreja vem, eu gosto daquela música, mas... Como que é? Anderson Freire, né? Gente, a Rafinha já escutou aquilo umas 20 vezes, eu não aguento nem mais escutar a coreografia, eu até decorei a música. Por quê, queridos? Nós precisamos estar em contato com a verdade. Nós precisamos estar envolvidos com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, senão nós vamos nos deixar ser envolvidos pela sugestão, não, porque toda série, todo filme, todo canal de entretenimento, ele tem uma mensagem deste mundo. A mensagem do mundo, o que é? Não, em nome do amor tudo pode. Não, em nome da felicidade tudo pode. Não, isso não tem nada a ver, isso não tem problema, não é bem assim. Queridos, aqueles que têm esse argumento, aqueles que pensam dessa forma, aqueles que são radicais em analisar e ver se realmente aquilo é bom, se é mal, se tem influência negativa ou não, são aqueles que estudam e conhecem a palavra de Deus, que leem pelo menos a palavra de Deus. Você começa a ver um negócio, para com isso, tem troço errado aí. Tem coisa de influência aí que não dá certo. E você tem que tomar cuidado. Porque se você, de repente, consegue digerir, eu posso ver qualquer coisa, queridos. Posso ver qualquer filme, posso ver qualquer coisa que eu já detecto, para mim não influencia. Entende? Mas tem gente que se deixa levar. Por quê? Né? Eu não sei. Gente, vou falar um filme aqui que misericórdia, eu vou até... Ghost. Quem lembra esse filme que apareceu há muito tempo? Foi em 1980 e pouco, se não me engano, né? História linda, né? Não é história linda? O rapaz morreu lá, baleado. Morreu. Aí a menina lá, coisa e tal, aquela coisa que ficou, que perdeu o amor, papapá. Aí aquilo... Esse não é o nome, não, né? Isso aí. Ela, queridos, né? Ela era uma médium que recebeu o espírito do camarada e dava recado para a moça. E aí chegou um ponto, se alguém lembra dessa parte, que ela beijou, incorporada lá o cara nela, beijou a moça. E todo mundo achando lindo, que coisa linda. Ai, que amor, que coisa. O amor supera até as barreiras da eternidade. Por favor, queridos. Então, aquelas pessoas que são imaturas, que não conhecem a verdade, não, de maneira nenhuma. Então, amados, o que a gente pode observar? Que as influências do mundo, elas tentam trazer algo emotivo, afetivo, que vão te levar a uma sedução de aceitar o errado como se fosse o certo. Mas as pessoas só caem nesse laço quando elas não têm um referencial. Quando elas não têm o que é a palavra de Deus mostrando. Porque senão vai achar bonito, vai achar perfeito. Eu já ouvi crente orar para pessoas mortas. Ouvi crente orando para que Deus pudesse iluminar o caminho, para que Deus pudesse ter misericórdia da pessoa que morreu, que pudesse botar em bom caminho, em bom lugar. Pô, viajou, né? Morreu, meu filho, se está com Cristo, o céu. Se não está com Cristo, é que nem aquele camarada que matou o camarada do rapaz. Dá e descer, não tem jeito. Acabou. Então fica uma coisa que muito estranha. A outra coisa que nós observamos aqui na vida de Aristarco, apesar de ser um missionário que acompanha, que fala, que anuncia, é que ele também era participante de milagres, né? Paulo, quando volta para Macedônia, ele começa a pregar, e ele começa a pregar, falar do evangelho numa cidade, e ele fala, e começa de manhã, ele começa falando, né? Ele prega até a noite toda. E aí, queridos, tinha um rapaz, estava na beira da janela, né? Como alguns crentes de hoje aqui na igreja, né? Que fica às vezes dormindo. Na hora da mensagem, o camarada, puf, caiu lá embaixo, pá, quebrou o pescoço. Como é que é o nome do rapaz? Quem lê Bíblia? Muito bem, Eutico. Paulo desceu lá embaixo, orou por aquele jovem e ele ressuscitou. Olha que coisa maravilhosa. O que nos mostra isso, queridos? Quando nós estamos envolvidos no Evangelho, quando nós estamos presentes na obra de Deus, quando nós estamos ali nos deixando ser usados por Deus, nós somos testemunhas vivas de milagres de Deus.
Quando não, Deus está agindo na minha própria vida com milagre. Eu estou presenciando o milagre de Deus na vida daqueles que estão ao meu redor. Ou na vida daqueles a quem eu estou pregando. Queridos, que coisa maravilhosa quando você, pela autoridade do poder de Deus, você ora pelo enfermo e a pessoa é curada. Às vezes você nem acredita, mas a pessoa é curada. Por quê? Porque não é você que cura, é o poder do nome de Jesus. Mas quando você menciona este nome que tem todo o poder, há uma ação sobrenatural. Você que lê Bíblia vê que em nenhum momento Jesus, em nenhum instante, ele atribuiu a cura a ele mesmo. O que ele falava para as pessoas? Vai, porque a tua fé te salvou, te curou, né? Não é isso? Não é verdade? Então Jesus, o que ele fazia? Ele atribuía a cura, a salvação, a libertação daquela pessoa pela fé dela. É a fé, queridos. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Porque nós entendemos que não depende de mim. Não sou eu que sou o detentor do poder de Deus, eu sou apenas um canal de Deus. Somente o dia que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu recebi esse Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que habita em mim e quer me usar como instrumento para abençoar outras vidas. E quando eu permito essa ação, queridos, é algo fantástico, é algo maravilhoso. Por isso que nós recebemos, diz a palavra, um espírito de ousadia e não de timidez para realizar a obra de Deus. Porque nós precisamos ser audaciosos, ousados para falar com autoridade, dar ordem. Às vezes eu já vi que ele diz, não vou orar pelo fulano não, que ele está com câncer e de repente pode não acontecer. Tem alguém que pregou sobre isso aqui, não foi? Não foi não? Olha, gente, não falei nada, hein? Vocês estão falando, ele está vindo ali, ó. Ele está vindo ali, ó, cuidado aí. Então, e Deus usa aí, usou o pastor Léo. Deus faz coisas incríveis, coisas maravilhosas, quando nós deixamos de lado todo o temor e com ousadia vamos lá para fazer a obra de Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Outra coisa, queridos, que nós observamos também aqui, né, já para encerrar, ele arriscou a própria vida. Quando Paulo, acredito que ele recebeu a revelação de Deus, que ele deveria ir para Roma, aceitar o julgamento de César para ir para Roma, porque já estava chegando um momento para entregar o ministério e Deus, né, tomar a vida de Paulo. E ele decide, ele poderia ter sido julgado numa corte, né, até por Félix mesmo, quando ele estava, um Félix, o governador, e o Félix, poxa, ele poderia ser julgado aqui, e a gente entende muito bem, ser absolvido, mas agora que ele apelou para César, não posso fazer mais nada, ele tem que ir para Roma e ser julgado pela corte romana. E aí Paulo faz, né, aquela viagem difícil, que levou 1 ano e pouco, porque eles passaram por uma situação, uma tormenta, o barco deles naufragou, ninguém se perdeu, né? E todos foram recolhidos à praia com os destroços, mas todos se salvaram. E quando estavam na beira da praia, fizeram uma fogueirinha. Quando Paulo vai pegar um graveto lá, vê uma víbora, morde a mão de Paulo, né? E Paulo aí os nativos pensaram assim, esse homem deve ter algum pecado, porque a morte segue a ele, mesmo depois dele ter se livrado do naufrágio. Mas aí Paulo pega, sacode a cobra, assim, a víbora por cima da fogueira, e nada acontece com Paulo. Em todo esse momento, até ali o naufrágio, em todo esse instante, Aristarco estava presente, estava acompanhando. Quando Paulo fica 2 anos numa prisão residencial, né, Aristarco estava com ele. Aristarco abriu mão da sua liberdade para ficar ao lado de Paulo, nesse tempo, nesse período, até o julgamento, acompanhando, servindo, auxiliando Paulo. Uma atitude, queridos, de entender, de compreender, de honrar sua liderança, de servir o líder, de ter o coração humilde.
nós precisamos entender a importância de estar resgatando, queridos. Eu não estou aqui, queridos, presta bem atenção, quero deixar isso bem claro. Eu não estou aqui falando que eu preciso de honra, que eu preciso de reconhecimento. Eu não preciso de honra, eu não preciso de reconhecimento de ninguém. Eu sei quem eu sei que eu sou amado por Deus. Mas é um princípio cristão, é um princípio bíblico. Nós honrarmos e respeitarmos e sermos submissos às nossas autoridades eclesiásticas, ou seja, a nossa autoridade espiritual. A Bíblia fala que nós devemos ser submissos às nossas autoridades do mundo, muito mais às nossas autoridades espirituais, aqueles que lideram sobre nossas vidas, que orem por nós, que intercedem por nós. Nós precisamos, queridos, honrar. Nós precisamos, queridos, nós valorizarmos aqueles que são os nossos líderes. E nós vivemos numa cidade onde exatamente se vive totalmente o contrário disso. A gente sabe a dificuldade que as pessoas têm, não sei aí fora, mas principalmente na nossa cidade, a gente vê a dificuldade que existe dentro das igrejas de pessoas honrarem as suas lideranças. Quando eu digo honrar, queridos, deixa eu falar uma coisa aqui que é muito importante. Nós estamos vivendo esse tempo, esse ano de 2020, estamos buscando resgatar em nosso meio a unidade. A unidade. E nós precisamos nos esforçar para honrar os nossos irmãos. Quando tem uma atividade aqui no sábado, queridos, eu quero pedir aos amados irmãos, a você que está aqui, que nós nos esforcemos. Eu sei que você não vai estar podendo estar presente em tudo, eu sei muito bem, tá? Eu entendo. Mas o que eu tenho observado, queridos, que muitas vezes, quando há uma atividade no sábado de alguma organização, a igreja não tem cooperado, a igreja não tem estado presente. Há mais gente de fora do que gente de dentro. Eu sei que todo mundo já está passando, mas o senhor não sabe, eu tenho um compromisso aqui, eu estou cansado. Tudo bem, queridos, eu sei. Só que o que eu entendo por experiência própria, que muitas vezes eu vim para o culto, queridos, arrebentado, cansado, mas em pedaço. Eu disse, meu Deus, não vou conseguir nem ficar em pé. Queridos, eu chegava aqui, Deus me restaurava de uma tal forma. Deus trazia um ânimo novo ao meu coração, no meu físico, que eu saí daqui, parece que eu não tinha feito nada, parece que eu tinha descansado o dia todo. Eu saí daqui revigorado, restaurado. Às vezes a gente fica, com uma certa dificuldade, querendo apresentar, e a gente não vem, a gente não honra, e uma coisa que eu tenho observado, que quando vem no sábado, falta o domingo, queridos, o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa igreja primitiva, o relato, quem já leu, já sabe, todos os dias, eles se reuniam, um nas casas dos outros, falando, testemunhando. Eu vou te falar mais, não era somente à noite, não. Na tradição judaica, eles também se reuniam às 3 horas da tarde no templo, para estarem orando. E a igreja estava presente lá no pórtico de Salomão, como diz o texto lá em Atos. Eles se reuniam lá no pórtico de Salomão, todos os cristãos estavam unidos lá. 3 horas da tarde, todos os dias. E à noite, nas casas, falando, testemunhando, levando conhecidos, amigos, para ouvir e falar acerca de Jesus. Queridos, eu vou falar uma coisa de vocês, eu não quero menosprezar o trabalho de ninguém. Mas quando você estuda os costumes da época, a mulher era responsável de abastecer a casa com água. E os poços de água eram no mínimo 1 quilômetro fora da cidade. Então ela tinha que pegar o cântaro de manhã bem cedo e ir lá. Quanto você acha que uma mulher consegue carregar? Ô, Mônica, com esse bração todo aí, quanto é que você acha que você consegue carregar? Hein? Você pega uns 10 quilos? 20 quilos? 30 quilos?
Não briga com ela não, hein? Queridos, uma mulher que carrega 20 quilos, quer dizer, 20 quilos já são 20 litros d'água. 20 litros d'água, o que dá para uma casa? Nada. Então ela tinha que vir, abastecer, voltar e fazer isso até que ela pudesse trazer água para a sua casa para o dia. O homem normalmente não trabalhava, não tinha condução, não tinha conecta andando por aí, levando ninguém para lugar nenhum, entendeu? Não tinha nem cavalo, que a pessoa não podia comprar cavalo, não é todo mundo que tinha cavalo, era a pé, queridos. Ele ia trabalhar ou na lavoura, que ficava às vezes quilômetros de distância, ou então, queridos, ele tinha que cuidar de animais que eram em pasto, que era levar para lugar longe, e depois voltar. Era um trabalho pesado, um trabalho árduo. E esses irmãos, diante de tanta luta, tanto peso, tanto serviço braçal, eles estavam presentes nas reuniões de todos os dias. Eu não estou falando aqui que você, pastor, o senhor está querendo que eu durma então na igreja? Não, queridos. Mas que a gente se esforce para estar mais presente nas atividades da igreja. Você pode vir terça-feira de estudo, de edificação. Nós temos pessoas nós temos 10 pessoas frequentando que não são membros, não são nem cristãos aqui, convertidos no nosso meio, estão vindo ao estudo. E eu estou dando falta da igreja. Em assuntos tão importantes que nós estamos estudando aqui, queridos. Tanta profundidade. Base em doutrina cristã. Coisas que são importantes. Sabe por quê que eu digo? Porque eu costumo dizer o seguinte, queridos. Se a minha salvação, ela está embasada nas verdades espirituais, preste atenção. Jesus explicou isso. Se a minha salvação está embasada em verdades espirituais, eu sou a casa edificada sobre a rocha. Agora, se a minha conversão está embasada em emoções, em movimentos, em situações que não revelam a verdade, que não aguçam a edificação da verdade, a minha casa está construída sobre areia. Todas duas foram construídas. Jesus explicou que essas duas casas sofreram o mesmo impacto, o mesmo vendaval, as mesmas chuvas torrenciais. Uma veio abaixo e a outra permaneceu de pé. Qual que permaneceu de pé? E a que caiu? Areia. Essa é a grande diferença. Hoje, na sua vida, está indo tudo bem. Ótimo. Glória a Deus. Mas o dia mau, queridos, chega para nós sem avisar. E vai chegar. O dia mau chega. E nesse dia mau, o que você tem preparado? Como você está preparado para poder passar o dia mau? Por isso que nós temos visto hoje muitas pessoas largando o Evangelho, abandonando, deixando de seguir a Jesus. Por causa disso, queridos, porque não estão alicerçados na verdade, que testifica, que convence. A pessoa, esses crentes do passado, como Aristarco, eles poderiam ser ameaçados de morte. Eles não abriam mão. Não abriam mão do Evangelho. Com Nero, depois que Nero assumiu, depois de Cláudio ter saído, e Nero assumiu, Nero começou uma intensa perseguição contra os cristãos. Ele mandou que capturasse todos os cristãos de todos os lugares e fossem trazidos a Roma, para o Coliseu Romano. E ali, queridos, já não agradava mais as competitividades, as lutas dos gladiadores. Porque o espetáculo de pessoas morrendo, sendo mortas, isso chamava a atenção. Era Netflix daquele tempo. E aí botava aquele monte de gente, um monte de cristão, abre lá a cela dos leões, e vinham e devoravam na frente deles. As pessoas eram destroçadas, homens, mulheres e crianças. Eu li um livro que chama A Era dos Mártires, é impactante. Eu fiquei envergonhado de ser crente lendo aquele livro. Os cristãos eram mortos. Quando não, sabe o que Nero fez? Ele mandou pegar os cristãos
nas celas que estava superlotada e mandou amarrá-los em todos os postos de Roma e acender fogo. Jogar pincha e acender fogo. Os cristãos iluminavam Roma à noite, com seus corpos incandescentes. E sabe o que aconteceu, queridos? A intenção de Satanás era frustrar a igreja, era dar uma mensagem para a igreja: não se converte não, porque é isso que vai acontecer contigo. Só que Satanás quebrou a cara. Ele quebrou a cara. Aquelas pessoas que estavam no Coliseu, que assistiam aquelas pessoas morrerem, antes elas estavam cantando, elas estavam adorando a Deus. E mesmo vendo outros serem mortos, elas continuavam cantando. Isso gerou no público romano que estava assistindo um senso de certeza, de convicção, de fé, de vida após morte. E sabe o que aconteceu? Aqueles romanos começaram a se converter a Cristo. Começaram a se converter. Porque tudo que eles queriam é a certeza de salvação, a certeza de vida eterna. Coisa que os deuses do Olimpo não podiam dar. Coisas que os deuses do Olimpo só queriam oprimir. Achava que os homens eram tudo escravos, coisas inferiores, criaturas inferiores. E eles ficavam naquela dificuldade, os gregos em busca da perfeição e nunca conseguiam encontrar a perfeição. Então existia uma grande confusão dentro da cultura naquele tempo, porque falasse muito de filosofia, mas ninguém chegava a coisa nenhuma. E quando o evangelho chegou com uma nova notícia: olha, o nosso líder, o nosso mestre, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele está vivo. Isso impactou a vida das pessoas, as pessoas começaram a crer, o coração começou a se incendiar, as pessoas buscavam o evangelho, mesmo sabendo que suas vidas podiam correr perigo, ou seja, melhor dizendo, aceitar Jesus era a mesma coisa que assinar uma carta com a sentença de morte. É a mesma coisa. Se você se convertesse naquele tempo no Império Romano, você podia assinar uma carta com a sua sentença de morte, porque você seria perseguido. Isso foi, queridos, até o 3º século, com Constantino. Crentes morrendo, sendo perseguidos, morrendo. Mas o diabo perdeu feio. O evangelho se expandiu, o evangelho cresceu. Pessoas o sangue é como se regasse a semente do evangelho naquele tempo. E isso me impacta, queridos, porque nós temos hoje no nosso país tanta liberdade. Nós estamos aqui, essa porta aberta e o portão aberto. Qualquer pessoa que passar lá na frente sabe que aqui uma igreja está sendo pregado o evangelho. Temos total liberdade. Mas eu te digo uma coisa, isso não vai durar muito tempo, não. É aquilo que eu falei do início. Nós estamos caminhando e a intenção da sociedade, da nova ordem mundial, um dos requisitos da nova ordem mundial, sabe o que é? Tirar Deus de tudo. Preparar o cenário para o anticristo. Tirar Deus dos colégios, tirar Deus das instituições de ensino, tirar Deus do trabalho, tirar Deus das práticas, tirar Deus de tudo que é lugar. Tudo que for possível, aniquilar o nome de Deus. Por quê? Porque isso prepara um cenário muito favorável para o surgimento do anticristo. E nós, como igreja, precisamos estar atentos quanto a isso. Porque eu acredito que nós, antes mesmo do arrebatamento, nós vamos passar uma certa perseguição, sim. Não vai ser aquela perseguição intensa, mas nós vamos passar uma certa perseguição, sim. Oi. Sim. Foi quando? Semana passada? Semana passada que teve? Semana passada, sabe o que aconteceu em Petrópolis? Uma passeata dos satanistas. Não foi isso? Passeata dos satanistas. Enquanto aqui nós estávamos tendo a passeata de primeira marcha para Jesus, em Petrópolis estava tendo uma passeata para Satanás. Ensinando as crianças que Satanás é bom.
Com certeza, com certeza. Está errado mesmo. Erradíssimo. Mas, o que a gente pode fazer? É nos prepararmos a nossa fé para que, se preciso for, permanecermos firmes e constantes. Façamos como Paulo. Terminei a carreira, guardei a carreira. Me explica direito, falhou. Combati o bom combate, guardei a carreira e terminei a carreira e guardei a fé. Deu um branco agora na cabeça. Fazer como Paulo. É exatamente isso, queridos. É isso que nós precisamos entender. Isso aí está errado, exatamente. Então, queridos, o que eu quero terminar essa mensagem concluindo o seguinte, botei até aqui. Além dessas informações, nada se sabe sobre quem foi Aristarco. Uma antiga tradição cristã afirma que ele acabou sendo morto como mártir durante a perseguição do imperador Nero. Se isso estiver correto, então Aristarco foi mais um dos muitos cristãos que morreram durante a perseguição que matou, inclusive, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, na segunda metade da década de 60 depois de Cristo. Mas, de qualquer forma, fica muito claro no contexto bíblico que Aristarco era uma pessoa leal, um amigo para todas as horas. Em seu compromisso com a obra de Deus, Aristarco não temeu arriscar sua vida e renunciar ao seu conforto para estar ao lado daqueles que gastaram seus dias fazendo com que o Evangelho de Cristo fosse pregado em todas as partes. Esta é a proposta do Evangelho. Para que você seja um crente fiel, que testemunhe, que fale, aproveite o tempo, aproveite a oportunidade, testifique da sua fé, testifique do que Jesus tem feito na sua vida. Ah, pastor, mas eu tenho passado dificuldade, não tenho, confie no Senhor, confia nele, e o mais ele fará, confia nele, tenha certeza que Deus vai operar. Isso é para que surja na sua vida a oportunidade de você testemunhar. É muito bom de falar, né, que Lázaro ressuscitou. É muito bonito falar que aquela mulher foi curada do fluxo de sangue. É muito bonito falar que Sadraque, Mesaque e foram passados para a fornalha. Todo mundo gosta disso, né? Mas na hora de você ver a chama lá na tua cara, a fornalha aberta, a morte, a cova aberta, e aí? Você tem que passar pela luta, meu querido. Você tem que passar pelo vale da sombra da morte. Para lá na frente você fala assim, ó, o Senhor me sustentou. O Senhor me trouxe até aqui. E essa é a intenção, queridos. Deus quer usar da sua vida para que a sua vida seja um referencial do poder dele nessa terra. Amém? Tome posse disso, igreja. Se anime com isso. Saiba que Deus conta contigo. Habita em você o Espírito de Cristo, que tem total autoridade. Nada, entenda uma coisa, queridos, que a Bíblia garante. Isso eu falo com toda certeza, porque a Bíblia garante. Nada, absolutamente nada acontece na tua vida sem o consentimento de Deus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você entrega o referencial da sua vida para Cristo, você passa a ser propriedade de Cristo. Você passa a ser propriedade de Cristo. E aí, meu querido, você não está mais à mercê desse mundo. Esse mundo até tenta, mas não consegue, porque você passou a ser propriedade de Cristo. Nada vai acontecer na sua vida sem que Deus permita, porque você agora é propriedade de Cristo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Jesus pagou o preço do seu sangue lá na cruz para resgatar a sua vida. Então sinta-se feliz, sinta-se seguro, sinta-se em paz por saber que o teu Deus, Ele te ama, Ele te guarda, Ele te protege e quer o melhor para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, nós vamos estar orando. Eu quero que você pense muito nisso, igreja. Quero que você entenda isso. Por que nós estamos pregando acerca desses homens que têm pouca expressão na Bíblia? Poucos relatos, pouco se fala dessas pessoas, mas foram homens que marcaram o seu tempo com a sua dedicação, foram homens que pouco se falou, mas o que se falou deles foi um referencial para a igreja naquele tempo. Talvez você está sentado aí, meu amado, aí no banco da igreja,
E você está pensando, bom, mas eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não faço nada, eu não tenho capacidade de nada. Isso é o que o diabo quer que você pense. Porque o próprio Deus já colocou em você o Espírito Santo de Cristo. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que habitava em Cristo, é o mesmo Espírito que habita em você. Que te dá autoridade, te dá poder, te dá criatividade, te dá ousadia. Então você pode sim fazer, contribuir, somar, ajudar, fortalecer. Você pode sim ser um canal de bênção para outras pessoas, para outras vidas. É só você se deixar ser usado pelo Senhor. É só você se deixar se envolver por este amor. É só você se deixar ser tocado, ser direcionado pelo Espírito de Cristo. E você vai viver experiências profundas, maravilhosas. Você vai viver coisas de impacto, coisas que vão trazer um novo propósito no teu viver. Ajudando a vender as quentinhas. Vamos orar? Feche seus olhos. Coloca a sua mão no seu coração, meu amado. Eu quero profetizar sobre o seu coração. O Senhor Jesus mostrou naquela parábola do semeador, que daqueles 4 solos, o último solo era terra fértil. Terra fértil, queridos, é a terra em que, quando a semente cai, ela gera, ela germina, ela cresce e ela dá o fruto característico da sua semente. Um dia, Jesus semeou no seu coração. O seu coração foi terra fértil. Você recebeu a palavra. Agora, queridos, Jesus quer colher os frutos desse plantio. Jesus, Ele quer colher os frutos. Que frutos você tem a apresentar a Ele? Quais são os frutos característicos dessa semente que você recebeu da parte de Deus? O Senhor Jesus chega até você hoje e olha para você numa árvore. Ele pode ver frutos. Ele pode ver você os frutos da sua semente, da semente que Ele plantou. Ou você é aquela figueira seca que não tinha fruto. Mas o Senhor te ama. O Senhor é aquele que está investindo na sua vida ano após ano. Tempo após tempo o Senhor está investindo. Ele te ama. Ele investe em você, porque você é precioso, você é preciosa. Deus não desiste de você. Não fique triste se você hoje, por acaso, possa ver e não encontrar frutos. Mas saiba que Deus está investindo em você. E há a esperança de mais uma estação para que você possa permitir os frutos de Deus na sua vida. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra. Queremos agradecer, Senhor Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ó Deus, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós nos condicionamos a Ti. Nós nos rendemos a Ti. Nós queremos ter uma vida, Senhor Deus, que reflita em nós a presença, a expressão do Espírito de Cristo. Senhor, nós queremos, ó Deus, estar contagiando, nós queremos estar empolgando, motivando aqueles que estão ao nosso redor a Te conhecer, a Te desejar, a sentir este amor. Ó Deus, muito obrigado pelo plano que o Senhor realizou em Cristo Jesus ali no Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque pela obediência de Cristo, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele conquistou a vida, para que pudesse nos dar a vida eterna. Aleluia. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por aqueles que estão aqui conosco essa noite, por cada lar que aqui está representado, por cada coração que se faz aqui presente.
que a tua graça seja presente, ó Deus, que a tua unção, Senhor Deus, recaia sobre nossas vidas, ó Pai, e que nós levemos para os nossos lares a unção, a graça, a paz, a salvação, a libertação, a cura, a transformação que há no poder do nome do nosso amado Jesus. Ó Deus, muito obrigado, nos conceda uma semana de vitória e uma semana de conquista. É o que nós te pedimos, agradecidos, no nome santo, precioso, poderoso, sem igual, do nosso amado Jesus. Amém, amém. Levante suas mãos e declare comigo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe todos abundantemente. Cumprimente o seu irmão, cumprimente os nossos visitantes. Libere sobre a palavra, sobre a vida dele, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Aleluia, que Deus abençoe a todos grandemente.